Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, mitologia não é só história antiga, é uma jornada épica contada como você nunca viu. Se você curte lendas poderosas, deuses imortais, batalhas colossais e personagens que desafiam o próprio destino, já pode se considerar parte do nosso templo. Neste espaço, cada vídeo é uma viagem ao passado, onde o fantástico e o real se misturam em narrativas que atravessaram os séculos. E hoje, você vai acompanhar uma das histórias mais grandiosas da mitologia grega. A ascensão de Zeus, o deus dos deuses, senhor do céu, mestre dos trovões. Então, já se acomoda aí, prepara os sentidos, porque o que vem pela frente não é só um vídeo, é uma verdadeira epopeia mitológica. Se ainda não é inscrito, aproveita agora, ativa o sininho e vem com a gente descobrir os segredos do Olimpo e muito mais. Você já ouviu falar do Rei dos Deuses? Não estamos falando de um personagem qualquer. Estamos falando de Zeus, o Todo-Poderoso do Olimpo. Trovões, traições, guerras celestiais e decisões que mudaram o destino do mundo antigo. Neste vídeo, você vai mergulhar fundo na origem, ascensão e domínio absoluto dessa figura lendária. Prepare-se para conhecer o Deus que desafiou o próprio Pai, liderou uma revolução divina e se tornou o soberano absoluto do céu. Esta é a história completa de Zeus, contada como você nunca viu. O nascimento de um deus. Tudo começa com uma profecia. Urano, o céu, e Gaia, a terra, foram os primeiros titãs. Seu filho, Cronos, temia ser destronado como havia feito com o próprio pai. Quando tomou o trono, ele se casou com sua irmã Reia e passou a devorar cada filho que nascia, pois uma profecia dizia que um de seus herdeiros o derrubaria. Reia, desesperada por salvar ao menos um de seus filhos, arquitetou um plano. Quando Zeus nasceu, em vez de entregá-lo a Cronos, ela escondeu o bebê numa caverna no Monte Ida, em Creta, e ofereceu uma pedra enrolada em panos como substituto. Zeus foi criado em segredo pelas ninfas Adrasteia e Ida, e foi amamentado pela cabra divina Amalteia. Durante sua infância, os curetes, guerreiros sagrados, batiam lanças em escudos para abafar o choro do bebê e evitar que Cronos o encontrasse. Assim, o futuro rei dos deuses cresceu em segurança, enquanto o mundo permanecia sob a sombra da tirania de Cronos. A guerra contra Cronos. A titanomaquia. Com o passar dos anos, Zeus se fortaleceu e compreendeu sua missão. Ele não apenas queria vingar os irmãos devorados, mas também libertar o mundo da opressão titânica. Com a ajuda de Metis, uma deusa da sabedoria e suas aliadas, Zeus deu a Cronos uma poção mágica que o fez vomitar seus irmãos inteiros, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Unidos, eles se rebelaram contra o pai. O confronto que se seguiu ficou conhecido como Titanomaquia, uma guerra cataclísmica entre os deuses olímpicos e os antigos titãs. Zeus libertou os Hecatonquíros, gigantes de 100 braços, e os Ciclopes, que haviam sido aprisionados por Cronos no Tártaro. Como agradecimento, os Ciclopes presentearam Zeus com o trovão e o raio, Poseidon com o tridente e Hades com o capacete da invisibilidade. Com essas armas, os jovens deuses venceram a guerra após 10 anos de combate. Cronos e os demais titãs foram lançados ao Tártaro, selados sob guardas eternas, e a era dos deuses olímpicos teve início. A ascensão ao trono do Olimpo. Após a vitória, os 3 irmãos mais poderosos decidiram dividir o mundo entre si. Zeus ficou com o céu e se tornou o líder supremo. Poseidon ficou com os mares, e Hades com o submundo. Zeus ergueu seu trono no topo do Monte Olimpo, onde passaria a governar os deuses e os homens. A partir dali, ele estabeleceu a ordem cósmica. Criou leis para o universo e passou a manter o equilíbrio entre o divino e o mortal. No entanto, o poder trouxe também responsabilidades gigantescas. Zeus precisava mediar disputas entre deuses temperamentais, lidar com as constantes traições de titãs remanescentes, conter monstros como Tifão e tomar decisões que impactariam o destino do mundo. Ele era reverenciado como o mantenedor da justiça, o punidor dos mentirosos e o protetor da hospitalidade. Seu nome era invocado em juramentos, e seus templos se espalharam por toda a Grécia. Zeus não era apenas um rei. Era o elo entre o céu e a terra. Zeus, o deus das 1000 faces. Apesar de sua imagem como juiz e legislador, Zeus também é lembrado por sua natureza impulsiva e por seus incontáveis casos amorosos. Suas paixões o levavam a se envolver com deusas, ninfas e mulheres mortais.
Algumas vezes ele se transformava. Virou um cisne para seduzir Leda, um touro branco para conquistar Europa, uma chuva dourada para engravidar Danae, mãe de Perseu. Dessas relações nasceram inúmeros semideuses e heróis, como Hércules, Helena de Troia e Minos. Cada nova relação despertava a fúria de Hera, sua esposa e rainha do Olimpo, que constantemente tramava vinganças contra as amantes e filhos de Zeus. Essa dualidade entre o Deus soberano e o amante incontrolável constrói uma figura complexa e fascinante. Zeus é tanto aquele que impõe a ordem quanto aquele que mergulha no caos de suas próprias emoções. Essa faceta humana no comportamento divino é um dos motivos que tornam a mitologia grega tão envolvente e real até hoje. A relação com outros deuses e a humanidade. Zeus era o centro de uma rede divina cheia de intrigas e alianças. Com Hera, teve filhos como Ares, Hebe e Hefesto. Tinha uma relação ambígua com Poseidon, ora aliado, ora rival. Atena era sua filha favorita, nascida de sua própria cabeça após engolir Metis grávida. Dionísio, Apolo, Ártemis, Hermes, todos esses deuses, com suas histórias, orbitavam ao redor da autoridade de Zeus. Mas sua influência ia além do Olimpo. Ele observava os humanos com atenção, punia os ímpios, recompensava os virtuosos e interferia sempre que as regras do cosmos estavam em risco. Enviou um dilúvio para destruir a humanidade corrompida, castigou Prometeu por roubar o fogo dos deuses e desafiou reis que ousaram confrontá-lo. Porém, também protegia os viajantes, ouvia os oráculos e acolhia os justos. Na vida dos gregos antigos, Zeus era onipresente. Em cada céu tempestuoso, em cada decisão importante, ele estava lá, como símbolo da supremacia divina. Zeus no fim dos tempos, imortal, mas não inabalável. Apesar de sua imortalidade e poder supremos, Zeus nunca foi inatingível. A mitologia registra episódios em que ele foi ameaçado, desafiado e até humilhado. Certa vez, uma conspiração formada por Hera, Poseidon e Atena tentou depô-lo, prendendo-o em correntes enquanto dormia. Foi salvo por Briareu, um dos Hecatonquiros. Outra vez, enfrentou Tifão, um monstro criado por Gaia para vingar os titãs. Zeus foi derrotado inicialmente, teve seus tendões arrancados, mas com a ajuda de Hermes, recuperou-se e venceu a criatura. Mesmo como soberano, Zeus temia o destino. As moiras, que teciam o fio da vida e da morte, estavam além de seu controle. E há mitos que sugerem que um dia ele poderia ser destronado por um filho. Para evitar isso, engoliu Metis, impedindo que seu filho nascesse. Ainda assim, Zeus nunca foi derrubado. Reinou até o fim da era mitológica, como símbolo máximo da força, da astúcia e da liderança divina. Zeus na cultura moderna. Mesmo milênios após seu culto original, Zeus permanece vivo na cultura popular. Ele aparece em filmes como Fúria de Titãs, em séries como Hércules, em jogos como God of War e até em quadrinhos da Marvel e DC. É retratado como figura sábia ou tirânica, sempre poderosa. Mas mais do que uma figura de entretenimentos, Zeus é um espelho da complexidade humana projetada no divino. Nobre, mas falho. Justo, mas temperamental. Amado, mas temido. Seu nome ainda carrega peso. Ele foi adorado em altares, celebrado em competições como os Jogos Olímpicos e estudado por filósofos. E hoje, continua sendo uma das figuras mitológicas mais reconhecíveis do planeta. Conhecer Zeus é entender o imaginário da civilização ocidental. É compreender que, em tempos antigos, os deuses não estavam tão distantes. Eles caminhavam entre os homens, tomavam decisões e moldavam o destino. E entre todos eles, Zeus era o rei. Agora que você conhece toda a trajetória de Zeus, o que acha dele? Herói, tirano, amante ou justiceiro? Deixe sua opinião nos comentários. E se você curte mitologia, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora histórias épicas. No próximo episódio, vamos falar sobre Poseidon, o deus dos mares e irmão de Zeus. Então fica ligado, porque a jornada pelo Olimpo está só começando. E assim encerramos nossa jornada pelos céus da mitologia, onde o trovão ecoa e o destino é moldado pelas mãos de um deus. Zeus, mais do que uma figura mitológica, é um símbolo da força, da justiça e das contradições humanas refletidas no divino. Ele não foi apenas o rei do Olimpo, foi o arquétipo do poder supremo, o eixo em torno do qual gira toda a mitologia grega. Se você chegou até aqui,
Parabéns! Acabou de mergulhar em milhares de anos de história contados de forma viva, intensa e épica. E essa é só uma das muitas lendas que temos para explorar. Então, se curtiu essa viagem, não esquece de deixar de comentar aqui embaixo. Qual deus ou herói você quer ver no próximo episódio? Se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui, a mitologia ganha vida em cada detalhe, em cada palavra, em cada história. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.